quem chegar depois pode assistir do início, não perde tanto. Hoje eu vou mostrar como a gente calcula as estratégias mistas para chegar a um equilíbrio de Nash com estratégia mista. Então, aqui eu estou começando já da parte que já foi vista, que foi estratégia pura. Estratégia mista a gente também viu, só que não calculou. Então, começar dessa última parte de estratégias puras, né? Para mostrar que num jogo como esse, existe equilíbrio de Nash com estratégias puras. E aqui ela faz a pergunta: deve cada jogador ter pelo menos uma estratégia pura com equilíbrio de Nash? Já adianta na resposta, não. Pode ser que haja equilíbrio de Nash sem ser estratégia pura. Cada jogador deve ter pelo menos um equilíbrio de Nash. Pode ser ele com estratégia pura, pode ser ele com estratégia mista. Tá? Então, só para pegar esse gancho aqui da estratégia pura para poder comparar com a estratégia mista, eu vou explicar essa matriz. Né? Dois jogadores, jogador A, jogador B. O jogador B tem a opção de jogar à esquerda ou à direita, e o jogador A tem a opção de jogar para cima ou para baixo. Então, os ganhos aqui que a gente já sabe como é, né? Os segundos valores aqui são os ganhos de B, e os primeiros valores são os ganhos de A. Então, esses já estão aqui marcados coloridos, são os equilíbrios de Nash. Né? Aqui você tem U e L, 3 para A, 9 para B, D e R, 2 para A e 1 para B. Né? Por que são equilíbrios de Nash? Porque quando eles estiverem aqui, quando estiver acontecendo essa situação, nenhum dos dois jogadores terá incentivo a se deslocar dessa posição. Né? Ao contrário de que se eles estivessem aqui, por exemplo. Se eles estivessem aqui, o jogador B estaria ganhando 8, o jogador A estaria ganhando 1. Então, tanto o jogador B quanto o jogador A estariam dispostos a se moverem aqui para a esquerda, para essa posição. O jogador B ganharia 9, aumentaria sua posição, melhoraria. E o jogador BA sairia de 1 para 3, também melhoraria. Então, chegando aqui, aí já não existe mais nenhum motivo, nem para voltar, já vem de lá, né? Nem motivo para o jogador A mudar sua estratégia de jogar para D, ou seja, para baixo. Então, esse é um equilíbrio de Nash com estratégia pura, jogador A jogando sempre para cima, jogador B sempre jogando à esquerda. O outro é o equilíbrio de Nash aqui, né? Chegou aqui, uma vez que esteja aqui, se o jogador B for jogar left, ele terá 0. 0, claro, é menor do que 1, ele não tem incentivo a se deslocar de R para 0. 1 é o melhor resultado que B tem desde que A esteja jogando D. Da mesma forma, o jogador A não tem incentivo a sair dessa posição, sair de D para U, porque ao sair de D para U ele tem uma perda, sair de 2 para 1. Portanto, esses são dois equilíbrios de Nash e são dois equilíbrios com estratégias puras. Você joga para cima ou para baixo, e o seu concorrente joga para a esquerda ou para a direita, mas sempre escolhendo uma estratégia, que a gente chama de estratégia pura. Aí aqui ele faz a pergunta: deve cada jogador ter pelo menos uma estratégia pura com equilíbrio de Nash? Não. Ele pode ter equilíbrio de Nash com estratégias mistas. Nesse caso aqui, está tudo bem, você tem estratégias puras, ótimo. Você vai jogar, nesse caso, U, A joga U e B joga L. Em alguns casos, você fica aqui girando dentro dessa matriz e não consegue encontrar nenhum equilíbrio de Nash com estratégias puras. Então, o jeito é você ficar girando, né? Ou seja, ficar atribuindo estratégias o tempo todo, modificando o tempo todo essa estratégia, como no jogo da moeda. Tá? Então, essa matriz aqui é uma matriz que vai tentar mostrar isso aí. Vamos começar daqui, né? É o mesmo jogo, com as mesmas estratégias, os resultados aqui. Então, o jogador A ganha 1 e o jogador B ganha 2, né? Deixa eu ver se já está colorido aqui. Então, nessa estratégia o L, para cima e à esquerda, A ganha 1, B ganha 2. Isso aqui é um equilíbrio de Nash com estratégia pura. Alguém pode melhorar sua posição modificando sua estratégia? Pode. Então, esse não é um equilíbrio de Nash. O L é um equilíbrio de Nash? Não. Porque o jogador B pode jogar à direita
para melhorar a sua situação, sair de 2 para 4. Então, esse não é mais um equilíbrio dinéstico, porque pelo menos um jogador tem interesse em sair. Saiu para R, ganhou 4. Bom, aqui é um equilíbrio de Nash. O jogador B, claro, não vai ter interesse em voltar, ele já vem do L, de esquerda. Então, ele não vai querer modificar. Mas e o jogador A? O jogador A tem interesse. Ele jogando para cima, ele só não ganha nada, e jogando para baixo, ele vai ganhar 3. Então, o jogador A vai e modifica a sua estratégia para 0 e 5. Esse aqui é o exemplo de 0 e 5, né? Ele veio para esse lado. Então, se ele sai desse 0 e 5, se ele está nesse 0 e 5, ele também não tem estratégia não tem equilíbrio de Nash, porque tanto ele pode ir para cima, como ele pode ir, como o jogador é B, pode ficar no ponto L, né? Ele não tem interesse em vir para o 2. Mas, mais uma vez, aqui não tem ninguém interessado, quer dizer, tem pelo menos um interessado em sair da posição. Então, nem esse ponto, nem esse, são equilíbrio de Nash. Não há equilíbrio de Nash com estratégia pura. E, finalmente, voltando para esse, né? Quando ele estava aqui, só quem tem interesse em sair desse ponto é o jogador A. Portanto, ele viria de 0 para 3, ganhando 3, então. E o jogador B sairia de 4 para 2. Como o jogador B não pode forçar o jogador A voltar para a posição dele, né? Então, ele vai ter que mexer na própria estrutura e jogar à esquerda para buscar o 5. Então, você vê que nenhum desses resultados, payoffs, existe equilíbrio de Nash com estratégia pura. Não dá para jogar só à esquerda, nem só à direita, nem só para cima, nem só à direita. Você tem que ficar jogando para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda o tempo todo, mas para isso você tem que escolher uma probabilidade. Com que probabilidade eu devo jogar à esquerda? Com que probabilidade eu devo jogar à direita? Jogador A, com que probabilidade deve jogar para cima? Com que probabilidade deve jogar para baixo? Então, o jogo não tem equilíbrio de Nash em estratégias puras, né? Mesmo assim, o jogo tem um equilíbrio de Nash, mas em estratégias mistas, que é isso que eu falei para você, atribuir uma probabilidade a cada uma das estratégias. Então, em vez de jogar puramente up ou down, para cima ou para baixo, o jogador A seleciona uma distribuição de probabilidades, que aqui vai ser chamada de PU e 1 menos PU, significando que com probabilidade de PU, ele jogará up, e com probabilidade de 1 menos PU, irá jogar down. O que é isso aqui? PU é a probabilidade de jogar para cima. Então, se ele escolhe jogar para cima 60% das vezes, então, quando ele joga para baixo, ele tem que jogar com a probabilidade de 1 menos 60%, ou seja, 40%. Tá certo? Então, esse jogador vai escolher esse PU, e a partir daí, obrigatoriamente, ele já escolhe o 1 menos PU, não é verdade? Então, se ele joga 90% em PU, ele vai ter que jogar 10% em 1 menos PU, que é jogar para baixo, né? Então, PU é jogar para cima, 1 menos PU é jogar para baixo. Então, jogar up e jogar down. O jogador A mistura as estratégias puras, up e down. É isso que eu falei lá na outra matriz, né? Vai jogar uma determinada probabilidade para up, uma determinada probabilidade para down. A Professor, distribuição... licença. Vitor está solicitando para entrar. Ele está com o e-mail da... Se ele não tiver com o e-mail da instituição, ele... Aqui para mim não apareceu ainda. Só tem vocês dois, olha. Será que entrou? Eu cliquei em aceitar, mas até agora... Diga aí se ele tiver um e-mail institucional, que ele entre pelo e-mail. Ah, entrou. Então, voltando, a distribuição de probabilidades é π e 1 menos πu, né? πu e 1 menos πu. É um misto de estratégia para o jogador A. Tá? Vai ficando mais fácil à medida que a gente vai chegando na matriz. Similarmente, B seleciona uma distribuição de probabilidades. Ou seja, ele vai atribuir uma probabilidade para a esquerda, left, PL. Consequentemente, para a direita vai ser 1 menos PL. Tem que ser. Só tem a probabilidade de 1. Se metade de 1 vai para ela, outra metade tem que ir para 1 menos PL.
significando que com probabilidade PL, B irá jogar left e com probabilidade 1 menos PL irá jogar right. B está fazendo o quê? Está mesclando suas estratégias puras left and right. Então, aqui está de volta a matriz, né? Essa não tem estratégia pura, os jogadores vão ficar aqui dentro modificando indefinidamente as estratégias, nunca vão parar em nenhuma, que seria puro. Este jogo não tem estratégia pura em Nash, mas tem equilíbrio Nash em estratégias mistas. Como isto é calculado? Então, essa é a questão que a gente vai fazer hoje. É fácil de fazer, pode dar um pouquinho de trabalho e tem que ter muita atenção para não errar um detalhe, porque errar um sinal, né, como sempre, a gente pode errar tudo. Mas é assim, muito fácil, né? Você faz uma vez, faz duas e pronto, já está com a mão na massa. Pronto, então como é que é isso? Se B joga left, sua expectativa de payoff é quanto? Se ele está jogando aqui à esquerda, ele vai ganhar 2 ou 5, né? Os ganhos de B. Ele vai ganhar 2 e 5, mas com que probabilidade B vai ganhar 2 e com que probabilidade B vai ganhar 5? B vai ganhar 2 com a probabilidade de A jogar PU. Ou seja, ele só ganha 2 se A jogar para cima. Então, por isso está aqui, ó, 2 PU. Essa é a esperança, né? Essa é a esperança matemática, digamos assim, de o jogador B ganhar 2. Então, quer dizer, se isso aqui for 50%, a esperança é que ele jogando left, ele ganhe 1 a cada jogada. Certo? Como ele vai ganhar aqui, quando ele joga left e ganha 5, a probabilidade já vai ser 1 menos PU. Então, se esse PU aqui for 0,6, 60%, esse aqui terá que ser 40%. Tá? Então, a expectativa de B ganhar, se B joga left, sua expectativa de payoff, melhor dizendo, é essa daqui. É ganhar 2 com essa probabilidade, mais 5 com essa probabilidade, que é a diferença dessa. Entendido até aí, pessoal? Ele vai ganhar 2 ou 5, e essa probabilidade depende de quanto o jogador A vai estipular para PU, e, consequentemente, de 1 menos PU. Por enquanto, é apenas uma expressão de cálculo. A gente não sabe com que probabilidade A vai jogar PU. Então, aqui está uma representação, como eu chamo isso? Formalização, tá? Do pensamento, né? Eu vou ganhar 2 ou 5, mas vai depender do quanto joga o jogador A, em probabilidade. Por outro lado, se B joga à direita, sua expectativa de payoff é quanto? É 4 e 2, também com 4, ele vai ganhar 4 só se A jogar PU. E vai ganhar 2 se A jogar 1 menos PU, tá? Ou seja, isso aqui é o que espera ganhar quando joga à esquerda, o que B espera ganhar quando joga à esquerda, e o que B espera ganhar quando joga à direita. Certo? Está resolvido? Não está. Eu só sei que esse é o que eu espero ganhar à esquerda, eu, o jogador B, e esse é o que eu espero ganhar, o jogador B espera ganhar à direita. Bom, então, se esse ganho que ele joga à esquerda for maior do que o ganho do que ele joga à direita, então B deverá jogar apenas left. Certo? Se os ganhos que vêm daqui forem maiores do que esse, ou seja, isso aqui é a esquerda, isso aqui é a direita, se os ganhos daqui são sempre maiores, então B deverá jogar apenas à esquerda. Mas não há equilíbrio de Nash no qual B jogue só à esquerda, só left. A gente já viu, né? Se ele ficar aqui jogando só left, o que é que vai acontecer? O jogador A vem aqui e joga baixo, D, o tempo todo. Né? Desculpe, se ele joga só left, né? Então o jogador A vai jogar, cadê? Ele vai continuar jogando up, né? Então o jogador A vai ganhar 1 e o jogador B vai ganhar 2. Não vai ganhar o 5, que é o valor mais alto. Então, se ele continuar jogando só left, ele vai ganhar 2. E ele pode ganhar 5 ou 4. Então, não é racional ele ficar jogando só left, né? Então, não há equilíbrio de Nash no qual o B joga só left. A gente já viu isso, né? Então, quer dizer, se jogando só left, ele não vai ter esse ganho aqui maior do que esse. Se o ganho de jogar à esquerda
for menor do que o ganho de jogar à direita, então, pela lógica, B deverá jogar apenas à direita, porque o ganho da direita é maior. Mas, mais uma vez, não existe equilíbrio de Nash jogando só à direita. Tá? Como não existe só a esquerda, também não existe só a direita. Tem que escolher uma proporção, que é o que a gente está fazendo. Então, o que tem que se fazer é isso, igualar os ganhos. Pegar as duas equações, jogar os ganhos da esquerda têm que ser iguais aos ganhos da direita. Tá? Então, para que exista um equilíbrio de Nash, B deve ser indiferente entre jogar à esquerda ou à direita. Isto é, os ganhos daqui têm que ser igual aos ganhos daqui. E só assim é que ele vai ser indiferente entre jogar à esquerda ou à direita. Então, pronto, aqui a gente tem uma equação, olha, uma expressão de igualdade, a gente já pode resolver, tá? Então, o que é que tem aqui nessa igualdade? O que é que dá a probabilidade? A probabilidade de π vai ser 3/5, tá? Então, se π for 3/5, os ganhos de esquerda e de direita serão iguais para o jogador B. Então, esse é o valor da probabilidade do jogador A jogar π 3/5. Então, quanto é que vai ser a probabilidade do jogador A jogar down? Se para cima é π é 3/5, o que sobra é 2/5, né? Então, a probabilidade de jogador A jogar down é 2/5, que é o restante de 3/5, né? Para dar 1, quando somos isso aqui, dá 1, né? Então, está estabelecida essa probabilidade. Agora, vamos fazer para o jogador A. Se A joga up, sua expectativa de payoff é quanto? É 1 ou 0. 1 ou 0 são os ganhos de A. Então, aqui, 1 ou 0. Qual a probabilidade? A probabilidade de ganhar 1 é que B jogue à esquerda, que é PL. A probabilidade de não ganhar nada, 0, é que B jogue 1 menos PL. 1 menos PL, certo? O resultado dessa expressão aqui é só o PL, né? 0 vezes tudo isso é 0. 1 vezes isso é isso. É o que está aqui. Então, PL é o ganho, a expectativa de ganho do jogador A quando ele joga para cima. 1 e 0 vai gerar um PL como esperança de ganho, resultado de payoff. Se A joga down, sua expectativa de payoff é o quê? É 0 e 3. 0 com a probabilidade PL e 3 com a probabilidade 1 menos PL. Então, isso aqui é 0 mesmo. Isso aqui é 3 vezes 1. 3 vezes 1 menos PL. Pode ser 3 menos 3 PL também. Pode resolver para isso, não tem problema. Tá? Então, esse é o ganho de jogar para baixo e esse é o ganho de jogar para cima. O payoff esperado é esse. Então, se o ganho de jogar para cima é maior do que o ganho de jogar para baixo, então A deverá jogar apenas up. Mais uma vez, jogar apenas up é estratégia pura. E a gente já viu que não é sustentável, né? Não há equilíbrio nesse jogo de estratégia pura. Os ganhos, você não está fazendo o melhor que pode. A não ser que você não queira fazer o melhor que pode. O objetivo é estratégia mista com equilíbrio de Nash, é você estar fazendo o melhor que pode em função do que o outro está fazendo. Porque o outro está fazendo o melhor que pode em função do que você está fazendo. Então, se você joga pura, a gente já viu que não dá resultado, o melhor resultado. Tá? Então, se P é maior que 3, ele jogaria apenas up. Mas up não é uma estratégia adequada, jogar estratégia pura. O inverso. Se esse ganho aqui fosse menor do que o ganho para baixo, jogaria então só para baixo, mas para baixo só também não é equilíbrio de Nash. Tem que jogar para baixo e para cima. Ou seja, mais uma vez, a gente tem que igualar esses ganhos. Tá? Assim, para existir um equilíbrio de Nash, A deve ser indiferente entre jogar up ou down. Ser indiferente significa dizer os ganhos de aqui tem que ser iguais aos ganhos de cá. Os ganhos de up tem que ser iguais aos ganhos de down. Então, resolvendo para PL, a gente tem essa probabilidade, 3/4. Ou seja, o jogador B deveria jogar 3/4
para esquerda. Consequentemente, qual seria a probabilidade de jogar à direita? 1 menos 3 quartos é igual a 1 quarto. Tá? Então, nós temos aqui a distribuição de probabilidades para cada um dos jogadores. 3 quintos, 2 quintos, 3 quartos, 1 quarto. Então, para o jogador ser indiferente jogar à esquerda e à direita, 3 quartos para ele, 1 quarto para a direita, 3 quintos para cima, 2 quintos para baixo. Mas não para aí, a gente precisa saber o quanto se espera ganhar com essa estratégia, para saber qual é o valor que você vai ganhar e que será o melhor resultado. Assim, o equilíbrio dinéstico do jogo ocorre com estratégias mistas, A jogando 3 quintos e 2 quintos, 3 quintos e 2 quintos, e B jogando 3 quartos e 1 quarto. O payoff 1 e 2 terá a probabilidade de quanto? Isso aqui, 1, 2, né? Terá a probabilidade de 9 sobre 20. Porque a probabilidade de jogar para cima é 3 quintos, multiplicada pela probabilidade de jogar à esquerda, 3 quartos. 3 vezes 3, 9, 5 vezes 4, 20. 9 sobre 20 avos é a probabilidade, né, quase 50%, de ocorrer esse resultado aqui, né? Tá bom, é uma boa probabilidade, quase 50%. Nesse aqui, 0 e 4, a probabilidade desse evento é 3 sobre 20, né? 3 quintos vezes 1 quarto. 3 vezes 1 quarto, 5 vezes 4, 20. Aqui é um pouco mais de 10%, né? De probabilidade de ocorrer esse ganho aqui, esse resultado, esse payoff. Aqui nessa matriz, o resultado de 0 e 5 é de 6 e 20, que é 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20, que são a multiplicação dessas probabilidades. 6 sobre 20. O dobro dessa aqui. E, finalmente, a probabilidade de ocorrer é 2 sobre 20. 3 e 2 é 2 sobre 20, que é 2 quintos vezes 1 quarto. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 4, 20, né? Você pode somar essas probabilidades, que elas, no final, têm que dar 1. Tá? 9 mais 3, 12. 12 mais 6, 18, mais 2, 20. Portanto, o evento está completo. O jogo está completo com os eventos. Alguma questão até aí, pessoal? Estou falando rápido, já vai terminar. O payoff esperado de A com Nash vai ser o quê? Bom, Nash, o ganho de A vai ser 1, 0, 3 ou 5. Mas não 50% para cada um, ou 25% para cada um, já que estamos em 4 payoffs, né? Mas cada resultado desse tem sua própria esperança, né? Sua própria probabilidade, melhor dizendo. Então, de ganhar 1 é 9 sobre 20, de ganhar 0 é 3 sobre 20, de ganhar outro 0 é 6 sobre 20, e de ganhar 3 é 2 sobre 20. Tá? Então, isso aqui é quanto? É 6 mais 9, né? 3 sobre 20, 3 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0. Quando eu somo 3 vezes 2, 6, e somo com 1,9, 1 vezes 9 sobre 20, eu vou ter, então, 3 quartos do payoff esperado. Esse é o valor, esse é o payoff esperado. Veja que aqui é 1, 0, 5. O valor esperado é 3 quartos, ou seja, 0,75. Valor menor do que 1. Mas se você prestar atenção, não é tão ruim, porque tem logo 2 eventos aqui, ó, com resultado 0. Isso empurra os ganhos esperados de A para baixo. No caso do jogador B, o payoff esperado com Nash vai ser 2, 4, 2 e 5, né? 2, 4, 5 e 2, tanto faz. Então, 9 sobre 20 da probabilidade, 3 sobre 20, 6 sobre 20, calculando, você vai ter 16, 15, ou seja, 3 e alguma coisa, né? 16 sobre 5, 3, alguma coisa de ganho. Muito mais alto do que o ganho esperado de A, tá certo? Então, eu posso colocar na prova uma questão assim, não é? Coloco a matriz e vocês vão calcular essas probabilidades, depois encontrar essas probabilidades e depois achar
o ganho esperado de cada jogador. Dá um pouquinho de trabalho, mas você vê que não é difícil. Não é difícil, é cálculo simples e é só ter uma sequência. Então, um jogador com um número finito, um jogo com um número finito de jogadores, cada um com um número finito de estratégias puras, tem pelo menos um equilíbrio de Nash. Então, todo jogo com essas características tem que ter pelo menos um equilíbrio de Nash. Então, se o jogo não tem equilíbrio de Nash com estratégias puras, ele deve ter pelo menos um equilíbrio de Nash com estratégia mista. Você está querendo dizer, vai ter equilíbrio de Nash. Se não for com pura, você tem que encontrar, então, um equilíbrio com estratégia mista. E essa é a obrigação quando você encontra um jogo como esse. Fazer esses cálculos para descobrir com que probabilidade cada um tem que jogar suas estratégias. Tá? Então, o que quer dizer é o seguinte, se você modificar essa probabilidade aqui, você vai ter um payoff esperado menor do que esse. No final, você acaba ganhando menos se você alterar. Essas probabilidades é o que maximiza esse resultado. Tanto para A como para B. Se você não jogar com essas probabilidades, o que se espera é que você ganhe menos. Tá? Porque o seu oponente vai começar a jogar nas suas falhas. Tá bem? Então, terminou essa apresentação, então eu vou aproveitar que eu fui rápido, e vocês ficam calados aí, e vou... Deixa eu ver aqui. E vamos voltar lá para o início. Onde a gente tem... Não é o dilema dos prisioneiros, a gente já conhece. Vamos para esse jogo. Quem joga quando, né? Que é um jogo do... que tem jogos simultâneos e você tem a opção de também ter jogos que não são simultâneos, né? Em ambos os exemplos, os jogadores escolheram suas estratégias simultaneamente, né? E nos jogos que a gente trata, quando trabalha principalmente com estratégias puras, a maioria deles vem com estratégia determinada simultaneamente, ao mesmo tempo, né? São jogos simultâneos. Mas há jogos em que um jogador joga antes de outro, jogos sequenciais. O jogador que joga primeiro é o líder, e o jogador que joga em segundo é o seguidor. Por vezes, um jogador tem mais do que um equilíbrio de Nash e é difícil de dizer o que é mais provável de ocorrer. Então, lá em que a gente viu um jogo que mostra em seu primeiro, até o jogo com o modelo de Cournot, quando você é o primeiro, você escolhe um nível de produção como se fosse um monopolista. E aí resta para o que entra depois produzir o que sobrou no mercado. Só que às vezes você tem mais de 2 equilíbrios de Nash. Aquele lá só tem um para classificar um jogo sequencial. Quando um tal jogo é sequencial, às vezes é possível afirmar que um dos equilíbrios de Nash é mais provável de ocorrer do que outro. Exemplo de um jogo sequencial. Tá? Aqui eu tenho para cima e para baixo, a esquerda e a direita também. O L e DR são equilíbrios de Nash. Se eu não me engano, é o mesmo que a gente trabalhou, né? Então, estando aqui, o jogador B não quer vir para R. Ele vai ganhar só 8. O jogador A não quer vir para D, ele não vai ganhar nada. Então, esse é um equilíbrio de Nash, com estratégia pura. Esse também vai ser, por quê? Porque o jogador B não tem interesse em vir para L e perder e ganhar só 0. Não ganhar nada de melhor, né? E também o jogador A não tem interesse em jogar para cima, porque ele vai diminuir seus ganhos para 1. Então, equilíbrio de Nash é equilíbrio de Nash. Quando este jogo é jogado simultaneamente, não temos maneira de decidir qual equilíbrio é mais provável de ocorrer. Tá? Aqui é impossível. Você olha para o jogo e vai dizer, olha, os dois estão vendo o mesmo jogo, é simultâneo, não tem nenhuma probabilidade, não tem nenhuma condição de combinar resultados. É parecido com o dilema dos prisioneiros, com a questão dos prisioneiros, eles estão separados, não tem como combinar nada. Então, o que é que eu devo jogar? Fica difícil, tem que ter algum elemento que leve os jogadores para um melhor resultado para ambos, né? Porque uma vez que for jogado e chegou nesse nível aqui, não muda mais. Uma vez que for jogado e chegou nesse nível aqui, também não muda mais. Mas como chegar em cada um deles, né?
A única forma de você resolver um jogo assim simultâneo é tentar quebrar a simultaneidade, né? Tentar ser o primeiro a se mover. Só que na prática, ser o primeiro a se mover envolve custos. Se um jogo é simultâneo, você vai ter que ter um custo adicional para ser o primeiro a se mover. Tá certo? Mas vamos adiante. Deixa eu só ver se alguém chamou aqui. Então, vamos escrever esse jogo aqui na sua forma extensiva. A vai ser o primeiro a se mover, vai ser o líder, e B vai ser o segundo. Então, A tem duas opções, para cima, para baixo. B tem duas opções, esquerda e direita. Então, qual será o caminho que A tomará, uma vez que ele vai ser o primeiro a se mover, né? O L, que é esse que ficou amarelo, né? Dá o resultado de 3,9, é um equilíbrio de Nash. Por que o equilíbrio de Nash? Porque o jogador B, por exemplo, não tem interesse em jogar R e ganhar apenas 8. Também o jogador A não tem interesse em começar em D, porque os ganhos que decorrem de D para dar são menores, né? Então, o L é um equilíbrio de Nash, nenhum dos dois tem interesse em se mover dessa situação. Só que DR também é um equilíbrio de Nash, né? Se A começa, em vez de vir para o U, ele começa a fazer o down, então para B o melhor é fazer right, jogar à direita. Então aqui é um equilíbrio de Nash, né? É aquele mesmo jogo, só que extensivo. E estando aqui, nenhum deles tem interesse em se mover, tá? Mas o que é mais provável de ocorrer? Esse jogo, esse resultado ou esse resultado aqui? Quem se arrisca a dizer alguma coisa aí? Se você olhar só para a matriz, não tem como dizer, se arriscar. Não dá para arriscar, não tem como resolver. A questão é essa. Agora aqui tem. Aqui tem porque o jogo é sequencial. E está definido isso aqui. O jogador A fez um movimento de tal forma que ele se tornou o primeiro a decidir o que fazer. Então, claro que eu, sendo jogador A, eu tenho um equilíbrio provável para mim. Se A joga U, então B joga L. A ganha 3. Se A joga D, então B joga R. Então A ganha 2. Então A vai olhar para essas duas situações e vai jogar o quê? Vai jogar U. Sendo o primeiro a jogar. Assim, o L é o equilíbrio de Nash que é desejável. 3 e 9. Tá? E sendo A o primeiro, é o que ele vai fazer. Este é o nosso exemplo original. Mais uma vez, suponha que o jogo é simultâneo. Nós descobrimos que o jogo tem dois equilíbrios de Nash. A gente já viu esses dois aqui. O L e DR. O jogador A escolhe estratégia, isto é, jogar puramente o OD. O e D são estratégias puras para A. Então, ele não precisa estar jogando uma vez uma vez o outro. É possível jogar apenas uma e esperar o melhor resultado dela. Similarmente, L e R são estratégias puras para o jogador B, porque joga uma e espera o resultado de cada uma. Consequentemente, o L e DR são estratégias puras em Nash, né? São dois jogos com estratégias puras em Nash. Então, nós temos aqui esses resultados que mostram que, tendo estratégias puras, a gente pode chegar a dois equilíbrios de Nash, tá bem? Apenas com uma estratégia dessas, né? Deve cada jogador ter pelo menos uma estratégia pura com equilíbrio de Nash? Não. Ele pode ter uma estratégia